Olá, muito bom dia! Vamos começar a nossa reunião com Deus. Louvado seja o nome do nosso maravilhoso Senhor Jesus, que mais uma vez nos dá essa grande oportunidade de estarmos juntos buscando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom que estamos aqui juntos. Hoje é dia 4 de janeiro de 2025. Daqui a pouco já se foi a primeira semana de 2025 e nós todos os dias na palavra, nos dedicando à palavra, todas as manhãs, assim que o sol nasce, com ele nasce a nossa vontade, a nossa busca, e o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem falado conosco através da palavra. Bom dia Sarinha, bom dia Zetinha, bom dia Tetê, como vocês estão, meninas lindas? E bom dia para você também que está aqui com a gente no YouTube, no gravado. Muito obrigada por estar aqui e obrigada por deixar comentários, por curtir o vídeo aqui no YouTube, porque isso faz com que as pessoas voltem, não é? Que as pessoas venham, que o YouTube avise as pessoas. Bom dia, Orenildinha. Olha, a pastora Maria Luísa já chegou. Bom dia, amadinhas. Que bênção do Senhor Jesus ter vocês aqui. Deixa eu ver como é que está a nossa meta aqui que eu vou editar. Hoje é sábado. Sábado é o primeiro dia da semana. Sábado é o primeiro dia da semana. Não, sábado é o último dia da semana. Gente, eu tô falando em sábado, pensando no domingo. Meu Deus do céu. Sábado é o último dia da semana. Nós precisamos ter isso bem claro, né? Domingo é o primeiro dia da semana, segunda é o segundo dia da semana. Bom dia! Vamos orar? Vamos orar e vamos ver o que nós vamos ler hoje. Lembre de curtir o vídeo. Lembre de curtir o vídeo e lembre de estar aqui amanhã, 5:30 da manhã, porque lendo um pouquinho por dia, nós lemos a Bíblia inteira dentro de um ano. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, te agradecemos pela noite que o Senhor nos deu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por estarmos juntos aqui novamente. Te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade. Colocamos no teu altar tudo o que temos, tudo o que somos e dizemos: Senhor Jesus, faz a sua vontade na nossa vida. Faz o teu querer, Senhor. O teu querer é o que mais nos interessa. O teu querer o teu querer é a única coisa que nos interessa. Por isso estamos aqui, porque nos interessa o teu querer. Louvado seja esse precioso nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém? Amadinhos, hoje, bom dia, tudo bem? Olha, o vampiro da meia-noite voltou aí. Então vamos lá. Vamos para o nosso caderninho. Hoje é dia 4/1/25. Os vídeos, as nossas lives aqui estão indo gravadas para o YouTube, tá? Até eu conseguir entrar no YouTube simultaneamente, para fazer TikTok e YouTube simultaneamente, eu vou fazer o seguinte: eu vou baixar as lives aqui e colocar as lives gravadas lá no YouTube, tá bom? Dia 1, dia 2 e dia 3 já estão no YouTube, tá? Assim você pode colocar em dia, né? Se você perdeu alguma coisa. Então hoje é dia 4 de janeiro de 2025, hoje é sábado. Hoje, dia 4, nós vamos ler. Anota aí. Salmo 4, Provérbios 1, do 20 ao 23, Gênesis do 8 ao 10, sendo que nós estamos no 4, né, ou 5, e Mateus do 4:12 até o 4:25.
Tranquilo, amadinhos do Senhor Jesus? Então vamos lá. Vamos lá. Salmo 4. Quem escreveu esse salmo foi o nosso maravilhoso papai Davi. Bom dia, Debinha. Nosso maravilhoso papai Davi. A segurança do fiel a Deus, ao mestre de música com instrumentos de corda, um salmo de Davi. Então é um cântico, né? E diz assim: quando te invoco, responde-me, Senhor. Quando te invoco, o Senhor me responde. Ó Deus, minha justiça. O Senhor é a minha justiça. Então vem a resposta em forma de justiça. Na angústia tu me aliviaste, tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Buenos dias, Etinha. Ó filho dos homens, até quando difamareis a minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. O que é invocar? Invocar é chamar. E quando você chama, aquele que você está chamando vem. Porque a pessoa é o nome dela. O nome dela é ela. Quando você chama Idelma, eu olho, eu vou, eu atendo, eu digo, me chamou? Não é? Quando você chama Senhor Jesus, Ele olha, Ele dá atenção, Ele vem. Quando você chama af, o que quer dizer af? O que quer dizer af, gente? Buenos dias, Elinha. O que quer dizer af? Hein? Af. O que quer dizer af? Ninguém sabe o que quer dizer af? O que quer dizer nossa? Nossa! Nossa! O que quer dizer? O que quer dizer nossa? Af e nossa quer dizer a mesma coisa. O que quer dizer? É uma pessoa que está sendo chamada. Af é Af Maria. Nossa é Nossa Senhora. E por aí vai. Então você está chamando alguém. Agora eu te pergunto, é Maria que você está chamando? Quando você diz af, nossa, é Maria que você está chamando? Sim ou não? Não. Por quê? Por que não é Maria? Porque Maria está desligada. Maria não escuta. Maria não vê. Maria não fala. Maria não se mexe. Maria está desligada. Então, se você fica por aí, né? Af, nossa, você está chamando alguém. Eu não sei quem. Maria não é. Porque Maria não está em condições de atender, né? Só há um homem vivo no céu em condições de atender, com autorização para atender. Quase que eu falo, tem mais homens vivos no céu, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, ok? Então aqui o papai Davi deixa bem claro, invocar quem? O Senhor, o Senhor. Então continuando, ele diz assim, né? Salmo 4. Quando te invoco, responde-me, ó Deus. Então ele está invocando quem? Deus. Minha justiça. Na angústia tu me aliviaste, tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filhos dos homens, até quando difamareis a minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? É isso que o homem quer o falso, o homem quer o af, o homem quer o nossa. É isso que o homem quer. O verdadeiro, a verdade não o atrai. O que o atrai é a ilusão, é o falso, né?
3. Sabe que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O seu fiel. Então, o seu fiel invoca quem? Buenos dias, Debinha. O seu fiel invoca quem? Invoca a ele e não seres, vamos dizer assim, né? 3. Saber que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel, aquele que invoca a ele. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Você está lendo aí no Salmo 4? Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. 5. Ofereceis sacrifícios justos, como Deus requer, e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Toda a sua confiança no Senhor. Então pare de invocar seres, pare de invocar nossa. Mas eu não estou invocando. Você acha que não, mas a sua boca tá. O seu cérebro não tá, mas a sua boca tá. Hein? É a mesma coisa de dizer assim, né? Com quem você quer conversar? Quero conversar com a Zetinha. Aí vem a Zetinha. Não era ela. Não era ela. Era a Deb. Mas a Zetinha que veio. Não, mas não era a Zetinha. Era a Deb. Então por que você chamou Zetinha? Eu não percebi. Eu falei Zetinha sem querer. No entanto, produziu o resultado, porque a Zetinha está aqui, não a Deb. Então, nós precisamos saber quem invocamos, né? Mesmo que seja inconsciente, né? Vai adiantar você dizer, nem prestei atenção. Para isso o Senhor diz, presta atenção. Assim, quem chama o outro por engano, também assina contrato sem ler. E eu estou falando da esfera espiritual. Abre portais sem ler, sem entender, dá legalidade, sem pensar. Leva assim a vida aos trancos e barrancos, né? Na sorte, né? Salmo 4:5. Ofereceis sacrifícios justos como Deus requer e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Então, a luz da face do Senhor é a felicidade. Colocaste em meu coração mais alegria do que aqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Então, aqui no 6 fala claramente: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer a luz da tua face sobre nós. Então, onde está a felicidade? No Senhor, né? 8. Em paz 7. Colocaste em meu coração mais alegria do que aqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Bom dia, Silminha. 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Então eu invoco, por que eu durmo e logo me deito, em paz me deito e logo adormeço? Por quê? Porque eu invoquei o Senhor Jesus. Aí diz aqui, só tu me faz seguro repousar. Então, se você invoca alguns seres, com certeza você não vai seguro repousar, porque eles não vão te dar sossego para dormir, né? Eles vão ficar azucrinando você para sair comprar cigarro, para sair tomar uma cachaça, para sair fazer coisa errada, roubar, se prostituir, trair, sei lá. O seu cérebro fica azucrinado, cheio de setas. Por quê? Porque invoca seres. Mas eu não sabia que eu estava fazendo isso. Agora você sabe.
Vamos para Provérbios 1, do 20 ao 23. Provérbios 1. Provérbios 1, do 20 ao 23. Oi, Jaqueline, bom dia, Jaque. Quero agradecer a Jaque, porque ela também me segue lá no Insta. Beijo, Jaque. A Jaque tá lá curtindo lá no Insta. Graças, Jaque. Bom dia, Heleninha. Tudo bem, né? Provérbios 1, do 20 ao 23. Exortação à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros, à entrada das portas da cidade, ela profere em alta voz o seu discurso. E aí diz assim: até quando, ó insensatos, vocês vão amar a insensatez? Vamos pegar o gancho do salmo que a gente acabou de ler? Ó insensatos, até quando vocês vão amar invocar seres? E vós, zombadores, até quando vão ter prazer na zombaria? Ó, agora uma revoada de Maritá. Estão passeando hoje, é sábado, né? Elas estão passeando. Provérbios 1, 22. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando vocês vão ter prazer na zombaria? Aqui, ó, tomando o gancho do Salmo, é aquele que diz assim: ah, é de brincadeira. É aquela pessoa que você vai corrigir quando ela fala af, tudo é af, Maria, af, nossa, aí você vai corrigir, esclarecer, exortar a pessoa fala assim: ai, nada a ver, é brincadeira, é de brincadeira, não é sério, é de brincadeira. É de brincadeira, o diabo engana bastante gente, sabia? De brincadeira ele engana, ilude e com a sua cauda arrasta muita gente. E vós, zombadores, até quando eu terei prazer nas brincadeiras? E vós, descontrolados, até quando vocês vão desprezar o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vocês o meu espírito e vou revelar a vocês as minhas palavras. Amém? Ahorita vamos para Gênesis. Então, nós vamos retomar de Gênesis 4. Tranquilo, amadinhos do Senhor Jesus? Tranquilos até aqui? Até aqui tudo bem? Gênesis 4. Então Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. E ela disse: com a ajuda do Senhor, eu tive um filho homem. Voltou a engravidar e dessa vez ela teve Abel, irmão de Caim. Abel se tornou pastor de ovelhas. O Senhor desligou uma ovelhinha para encobrir o nosso erro. As ovelhas devem ser importantes, né? E Caim cultivava a terra. Eu vou fazer de conta que nunca saí do Éden, eu vou fazer o meu Éden aqui. Vou fazer o que o Senhor tinha dito para fazer lá, não tem problema se ele tirou a gente de lá, eu faço aqui. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a oferta de Abel. Parece que Abel se conectou com o Senhor e entendeu o porquê de desligar ovelhas, não é? 5. Todavia não se agradou de Caim e nem da sua oferta.
E por esse motivo, Caim ficou muito irado e com seu semblante, o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Essa expressão maligna aqui já mostra com quem Caim está associado, né? Caim não está sozinho, né? 6. Então o Senhor abordou Caim. Por que você está assim tão furioso? É a razão, né? Para estar assim tão furioso? Caim não está sozinho, gente. Olha aqui, ó, grifa aí, ó. Ele assumiu uma expressão maligna. Como que fala na Bíblia de vocês? Gênesis 4:5. Ele assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor disse: há motivo para você estar nessa situação? Hein? Ó. Assumiu uma expressão maligna, diabólica. 7. Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Então já houve maldade no procedimento dele, no lavrar a terra. Isso que eu estou dizendo, parece que uma certa arrogância estava com Caim, né? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado que é o diabo, espreita a tua porta e deseja destruir você. Cabe a você vencê-lo. Esse pecado aqui é quem? O próprio diabo. Então, lá fora do Éden, eles estão por conta própria, né? 8. No entanto, veja, o Senhor está com eles, né? O Senhor os ouve, o Senhor conversa, o Senhor está com eles, não é? Com isso, Jeová disse a Caim: por que você ficou tão irado e por que está abatido? Aqui no meu fala assim, esse irado aí, Heleninha, esse irado já diz respeito também. Olá, Andy, graças, Andy. Esse irado já diz respeito ao diabo também, né? O diabo é um ser vivo, né? Deixa eu achar aqui. A ira é um ser vivo. Deixa eu achar aqui. Versículo. A ira se aloja ou habita, né? Olha lá, ó. Vamos ler Eclesiastes 7:9. Graças, Debinha linda. Vamos ler Eclesiastes 7:9. Eclesiastes. Oh, meu Deus, onde foi parar? Eclesiastes 7:9. Olha o que diz Eclesiastes 7:9. Não permita que a irritação ou a ira tome conta do teu espírito rapidamente. A ira toma conta do teu espírito, pois a ira habita no coração dos insensatos. A ira é um ser vivo, né? O Senhor está dizendo aqui, pois a ira habita no coração dos insensatos. Então, nós sabemos que no coração está a consciência, que é uma parte do espírito, né? Então, podemos dizer que a ira é um ser vivo que fica ali junto com a pessoa, habita. Então, aqui, ó, em Eclesiastes 7:9, anote Gênesis 4:7. Gênesis 4:7. E lá em Gênesis 4:7, coloque Eclesiastes 7:9. Certo? Buenos dias, Gessi. Buenos dias. Buenos dias, Gesilene. Buenos dias. Qual a linguagem da sua Bíblia? Esse aqui é King James. King James atualizada. Estamos em Gênesis 4:8. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel.
Por que diz esse contudo? Apesar da exortação do Senhor Jeová, apesar de ter sido instruído, apesar de ter sido esclarecido para ele, Caim, não é você, o diabo está com você. Desde lá, quando você começou a plantar, desde da sua arrogância, está instalada em você. Desde você se achar autossuficiente, está instalado em você. A ira se aloja no coração do tolo, do insensato. Ficou claro, né? A ira é um ser vivo. Por isso que eu falei para anotar aqui. E o Senhor disse: irai-vos, mas não pequeis, né? A ira é um sentimento ruim e não um ser vivo. Como que fala aí no seu Eclesiastes 7:9? Na parte B. Tem outros versículos, tá? Que mostram também. Como que fala aí em Eclesiastes 7:9? A ira se aloja ou habita no íntimo dos tolos ou dos insensatos? Aí no seu, Heleninha, fala se aloja ou habita. Se aloja ou habita no coração dos insensatos? Eu queria copiar uma ideia, mas não estou conseguindo. Só um instante. Não, só me diga em Eclesiastes 7:9, como diz no final do versículo. A Bíblia, a ira se aloja ou a ira habita? Como que fala aí no seu? Bom dia, Thelminha linda, direto da Alemanha, lá minha maninha. Ó, minha maninha chegou aí, direto da Alemanha para Sorocaba Sítio. Pois é o coração dos tolos que fica ofendido. Olá, irmão Gerian, bom dia. Na sua diz, pois é o coração dos tolos que fica ofendido. O que é esse ofender? Thelminha, te amo. I love you, maninha. Gente, a minha irmã tá lá na neve. Tava caindo floquinhos de neve lá na Alemanha. Eu falei para ela comer. Falei para ela comer a neve. Ela não quis. Queria que ela comesse para dizer para nós como é que é. Tá vendo por que Deus não me leva para lugar chique? Só leva ela? Fosse eu, ia sair comendo a neve. Gente, 10K. Vamos compartilhar, minha gente. Tudo tem que comer, né? Comer para ver como é que é. E quem puder, já vamos começar com as rosinhas para enfeitar a sala, para não ficar tudo pro final. Aliás, ontem o irmão Fernandes, ele me procurou no PV e falou assim: eu fui lá buscar as moedinhas para fazer, para mandar as rosinhas que estavam faltando. Quando eu voltei, tinha acabado a live. Eu falei, e a gente pensou que não ia voltar, tadinho. Deixa eu ver o que a Zetinha tá falando. Eu também ia experimentar, né? Então, vamos lá. Então, a Heleninha disse que no dela está escrito ofende, né? Ofender. Olha só. Ofender é causar dano ou causar ferimento, causar prejuízo, lesar, atacar a honra ou a dignidade, transgredir preceitos, desrespeitar, causar desgosto, pecar contra Deus, sentir-se ofendido ou magoado, né? Agora, eu já vi versão que diz assim, a ira se aloja, e já vi versão que fala a ira habita, né? Por isso que a gente fala que é um ser vivo, mas tem outros versículos que você pode compreender também. Isso também é comer, né, Heleninha? Oi, irmão Gerian, graças, irmão Gerian. Certo, amadinhos? Graças, irmão Gerian. Vamos lá. Gênesis 4:8. Contudo, apesar da explicação do Senhor, apesar da conversa do Senhor,
apesar da preocupação do Senhor com Caim, que já não anda sozinho, né? Caim não anda sozinho. Caim já não anda sozinho. A briga, né? A briga. Olha lá, Helena, da Zelinha fala a briga. A ira se abriga, né? Então você vê que são ações de ser vivo, não de objeto, né? A se alojar, a habitar, a se abrigar, né? Então aqui no 7 já fica bem claro que Caim não está sozinho, né? Aí diz assim, mesmo com a explicação do Senhor, mesmo com tudo que o Senhor falou, Caim ainda propôs a seu irmão Abel, vamos sair, vamos para o campo. Olha como é uma coisa diabólica mesmo, porque quando ele diz para Abel, venha, vamos sair, vamos para o campo, vamos passear no campo, ele já tinha em mente o que ele queria fazer, não é? Caim não está sozinho. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o desligou. Então o Senhor inquiriu Caim, na minha fala, se abriga no íntimo dos insensatos. É isso que eu estou falando. Se abrigar, se alojar, habitar, é um ser vivo, né? A xícara não habita na minha casa, né? Então vamos lá. Então o Senhor perguntou para Caim, onde que está o seu irmão Abel? Buenos dias, Gessi. Onde que está o seu irmão Abel? E Caim retrucou, não sei. Acaso sou eu o protetor do meu irmão? Então aqui é o próprio diabo ofendendo o Senhor Jeová. Por quê? Porque quem protege Caim, quem protege Abel é o Senhor. Então o diabo está dizendo quem o protege falhou. Veja que aqui é uma guerra espiritual entre Satanás e o Senhor Jesus, não o Senhor Deus. Né? Quando envolve Satanás, a guerra é contra o Senhor Jesus. Satanás não se dirigiria assim ao Senhor Deus, o seu Criador, né? Graças, Gessi. Então o Senhor disse, o que você fez? Ouça, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Então o sangue do teu irmão é a vida, né? O sangue é a vida. O sangue, gente, veja, agora a gente vê aqui que o que o Senhor soprou dentro de Adão, está relacionado ao sangue também, né? Esse sangue aqui, essa circulação do sangue, é a circulação da própria vida, né? A circulação do sangue é a circulação da vida. O sangue parou de circular, não há mais vida. Da terra o sangue do teu irmão clama a mim. 11. Portanto agora és mais amaldiçoado que a terra, que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue do teu irmão. Esse terra abriu a boca para tragar é o Hades, né? O Hades fica no centro da terra. Então aqui o Senhor está se referindo ao Hades, com certeza, né? O Hades acolheu, né? A morte pegou e guardou no Hades. Quem? O chip de Caim. 12. Quando cultivares o solo, o chip de Abel, perdão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força, serás um fugitivo errante pelo mundo. Então veja, ele achava que quando ele lavrava o solo, era ele, na sua arrogância, que fazia sair frutos bonitos, né? Legumes bonitos. Na arrogância de Caim, né, que o acompanhava, a arrogância o acompanhava, estava com ele ali, era ele. Mas agora o Senhor está dizendo, agora o solo não vai responder mais ao seu trabalho, né? 13. Apelou Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Então o Senhor disse assim, quando você cultivar o solo não vai fornecer mais a sua força, o solo não vai responder.
e você vai ser um fugitivo errante pelo mundo. Então agora ele se tornou um nômade, né? Ontem eu li Gênesis 3,14. Não seria esse versículo que fala da serpente e o pó? Verdade. Gênesis 3,14. Não, aqui fala, mas aqui eu queria ligar o que fala em Apocalipse, que foi de tanto comer o pó da terra. Não consegui achar. É em outro lugar que fala. De tanto comer o pó da terra, cresceu, né? Aí, ó, eu quero entender aqui qual é o castigo que a Caim disse que não consegue suportar. Será que é o fato do solo? Então eu não achei. Pois é, mas vai aparecer. O lugar vai aparecer aí, logo aparece. Então tá dizendo assim, ó. O Senhor disse para ele: Caim, quando você lavrar a terra não vai produzir. Você vai ter que ser um nômade. Por que será que ele vai ter que ser um nômade? Se ele vai lavrar a terra e a terra não vai responder, ele vai ter que ser um nômade para ficar comendo do que já tem plantado, não é? Não é essa a sensação? Vai comer aqui, acabou, vai ter que mudar para lá. Vai comer lá, acabou, vai ter que mudar para cá. Ele vai ter que ser um nômade agora. Bom dia, Nardelzinha linda. A mente do Senhor Jesus. E aí ele diz assim: você vai ser um fugitivo errante pelo mundo. Olha que interessante. Aí Caim disse: meu castigo é maior do que posso suportar. Qual é o castigo dele? Qual é o castigo dele? A terra não vai responder ao seu trabalho e você vai ser um nômade. Esse é o castigo dele. Aí ele disse: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Veja que ele ainda está com o diabo. Ele ainda está com o diabo. Quer dizer, o diabo o tempo todo, né, com Caim. Ele falou: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas dessa terra, que era terra boa, e terei de me esconder da sua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, um nômade, e qualquer que me encontrar vai me matar. Lástima da severidade da punição, não do erro cometido. Lastima, né? Ele lastima a punição, né? Ele não se arrepende mesmo, não houve arrependimento dele, né? Mas veja que ele também não sente o fato de perder o Senhor. Ele sente o fato de perder o que ele tinha conquistado, que a sua arrogância sustentava, né? Que é lavrar as coisas bonitas, né? Colher frutos, né? Por exemplo, vamos dizer assim, berinjela. Então eram as berinjelas mais lindas, as berinjelas mais, né, maravilhosas. Por quê? Caim dizia: porque fui eu que fiz, né? No meu rodapé está explicando o nome de Caim em hebraico, significa adquirir. Caim é adquirir. Olha só. Gênesis 4, então, e aí ele diz assim: esse castigo é muito para mim, né? Não vou poder mais trabalhar com o que eu sei trabalhar, ainda vou ter que ser um nômade, né? Qualquer um que me encontrar vai me matar. Veja, ele foi o primeiro que desligou alguém na terra. Aí ele está dizendo: qualquer um que me encontrar vai me desligar também. De onde ele tirou isso? Ninguém na terra faz isso ainda. De onde ele tirou essa ideia? A paz, irmãos, mundo, tudo bem? Contudo, o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então esse sinal
é um selo de Deus, né? Eunicinha lindinha, buenos dias, Eunicinha lindinha. Olha, faltam 2 rosinhas para essa nossa primeira meta. Graças, Eunicinha. Gente, que interessante, né? E daí o Senhor, já que o medo de Caim era ser desligado, né? Oh, graças, Gessi, graças, Eunicinha, graças, Gessizinha linda, graças. Então, já que o que azucrinava a mente de Caim era que alguém fizesse com ele o que ele fez com Abel, né? O Senhor colocou um sinal em Caim, e todo aquele que se encontrasse com Caim iria ver esse sinal, e vendo esse sinal, saberia que iria sofrer 7 vezes mais o que estava fazendo. Então é o mesmo que dizer assim, né? Se eu desligasse Caim, na minha família seria desligado 7, né? É muito interessante essa parte aqui, né? É um mistério essa parte. Porque Caim leva a morte com ele. A morte acompanha Caim. Então, ele acha que por onde ele passar, quem se encontrar com ele vai querer desligar ele. Mas a morte está com ele, não com os outros, com ele. Então, o Senhor põe um sinal em Caim. E esse sinal mostrava que se alguém desligasse Caim, iria sofrer 7 vezes o que fez. Mas é um mistério aqui, né, gente? Aqui eu acho que essa conversa está muito mais relacionada ao diabo do que ao próprio Caim. Porque é muito, muito misterioso, né? Por exemplo, Caim dizer, onde eu for vão querer me matar. Ainda não havia morte. Ele acabou de desligar, o primeiro ser humano que foi desligado foi Abel. De onde ele tirou essa ideia que por onde ele for vão querer desligar ele? A morte está com ele, não com as pessoas. 16. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Então veja que ele já foi para esse lugar, mas depois ele vai ter que sair desse lugar, né? Porque agora ele é amaldiçoado, a terra não responde mais ao que ele plantar, né? Então Caim coabitou com sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Então quando ele saiu, entende-se aqui que ele já levou uma das mulheres, né, com ele. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Enoque foi o pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. E Lameque tomou para si 2 esposas. Uma se chamava Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Jeová não desligou nem autorizou ninguém a executar Caim, reservando a si mesmo a administração da retribuição. Fez isto por cortar a linhagem de Caim no dilúvio. A mulher de Caim seria sua irmã? Acredito que sim, né, Gessi? Mas, Heleninha, fez isto por cortar a linhagem de Caim no dilúvio? Essa é a referência de estudo. Mas depois de Caim, né, não teve mais ninguém da linhagem dele? Vamos continuar. 22, Gênesis 4, 22. Bom dia, irmão Sandro.
Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze, de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. A Bíblia de Jerusalém fala sobre qual parte está dizendo? Em qual versículo está dizendo, Helena? 23. Então Lameque vangloriou-se diante de suas esposas Ada e Zilá e disse: mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer a vocês. Eu desliguei um homem por causa de ferimentos que ele me causou, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Olha que coisa diabólica. Lameque tomou... depois Caim fundou uma cidade. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Aqui já estamos várias gerações à frente já, né? 19. Lameque tomou para si 2 esposas. Uma se chamava Ada e a outra Zilá. Lameque foi o primeiro que tomou 2 mulheres também, né? Aqui já contrariou a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor dizia o quê? O homem vai tomar a sua esposa, deixar a casa de seus pais e constituir um novo lar, né? Esse Lameque aqui, olha que coisa diabólica. Ele foi o primeiro a tomar 2 mulheres, já contrariou o que Deus disse, não é? Cerca de 700 anos antes do dilúvio, Enoque declarou a vindoura execução por parte de Deus daqueles que haviam cometido atos ímpios. Entendi. Eliminou esses, né? Mas a gente vê aqui, né, na palavra, a gente vê que o problema é quem está com eles, né? Lembra? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra quem age por trás. Olha o que está acontecendo com Lameque aqui. Lameque, ele é da descendência de Caim, né? Ele já é a 5ª ou 6ª geração depois de Caim, né? E ele vai e toma 2 esposas. Ele contraria a palavra do Senhor, né? O Senhor disse: homem e mulher os criou, e não homem e mulheres, né? Então Lameque é o primeiro a pegar 2 mulheres. E esse Lameque aqui, olha só como é diabólico. Ele desligou um homem e uma criança. Sabe por que ele desligou uma criança? É a primeira vez que se escuta que alguém foi ceifado ainda criancinha, né? Olha por que ele desligou a criança. Porque a criança me ofendeu. Olha que diabólico. E olha a arrogância dele. Se Caim é vingado 7 vezes, então Lameque pode ser vingado 70 vezes 7. Aqui o Senhor já não está falando mais com ninguém. Eles estão repetindo as histórias. O Senhor já não fala mais com o homem, não é? 25. Novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, e exclamou: Deus me concedeu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé, ou seja, invocar, né? Enos foi o primeiro a invocar. Enos e o nome. Estamos em Gênesis 5. Este é o registro da descendência de Adão quando criou os seres humanos. O Senhor os fez parecidos com ele.
Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Humanos por quê? Porque vem do humus, né? Humus, da terra. Por isso nós somos humanos. Porque a gente vem do humus, terra. Enos significa homem feito de barro. Que acabou de falar aqui também, né? Humanos, deu o nome de humanos, né? Gênesis 5:3. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, depois morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. A Nardel está dizendo, eu ainda não entendo com quem Caim casou. Com a irmã. Levou uma irmã, né? 8. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos, depois morreu. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enos foi de 905 anos, depois morreu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Maalaleel. Depois do nascimento de Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Lameque estava vivo no período de Noé? Não sei. Eu acredito que não, né? Porque só para construir a arca foram mais de 100 anos, né? E eles estão vivendo aqui cerca de 800, 900. Gênesis 5:14. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos, depois morreu. Quando Maalaleel completou 65 anos, gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalaleel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Se fala que teve Abel e Caim só, aí depois que aconteceu o incidente foi que teve mais filhos? Cael e Abim foram os primeiros, não foram os únicos. E Abel e Caim são os homens, né? Oi Mari, tudo bem? As mulheres não são citadas. Você vê aqui, ó, tá falando os homens. As mulheres não são citadas, porque as mulheres elas eram consideradas ajudadoras, né? Zelinha, graças Zelinha. Correto? As mulheres não são citadas, só Eva. Graças Zelinha linda, só Eva, né? E olha aqui para você ver, ó, agora ele fala assim, né? Teve filhas, né? 17. Gente, obrigada Zelinha linda. Quem puder já ajuda nas rosinhas para enfeitar a sala, porque a gente precisa bater essa meta de rosinhas também para o TikTok nos ajudar. Né, Nardel? Não fala o nascimento das mulheres, só dos homens. Né? Graças, Jessi. 18. Quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jared foi de 962 anos, depois morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque ainda andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Graças, Eunicinha! Graças pelas rosinhas, gente. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Tá vendo, Nardel, como só fala o nome dos homens, né?
toda a duração da vida de Matusalém foi de 969 anos, depois morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu a esse filho o nome de Noé, porque profetizou ele: este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela dureza dessa terra que o Senhor amaldiçoou. É mais um aqui, ó, que não reconhece o erro, né? Olá, Mara Monteiro, graças, Nardelzinha. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Peço oração pela minha vida financeira, saúde e paz. Graças por seguir, Mara. Deus lhe abençoe. Quem que o irmão Osmundo queria dizer se durou até Noé? Lameque, né? Lameque que ele queria dizer. Aqui está dizendo ainda sobre Lameque. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho e deu o nome de Noé. Então, Lameque é pai de Noé. É esse que o irmão Osmundo estava falando? Oi, Renilda, bom dia. Olá, irmão Edilson, bom dia. É desse que o irmão Osmundo estava falando? Só que veja, quando ele gerou Noé, quando ele gerou Noé, ele já tinha quantos anos aqui? 182 anos. E deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela dureza dessa terra. Dureza da terra. A dureza do coração dele ele não viu. Ele só viu a dureza da terra só. Dureza desta terra que o Senhor amaldiçoou. E tá certo ele na profecia dele, né? Porque Noé ia amolecer bem a terra, né? Com o dilúvio. 30. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos, depois morreu. Quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cã e Jafé. Então aqui, ó, tá vendo, Lameque viveu 500 anos. Vamos ver quantos anos tinha Noé, né? Quando, da história da arca. Ele teve que arrumar um culpado, que é a terra. Para você ver, né, irmão? Sempre tem um culpado, né? Sempre tem uma Eva, uma serpente, né? 6. A malignidade humana e o juízo. Gênesis 6. Vamos para Gênesis 6? Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus, que são quem? Os anjos, principalmente aqui, os filhos de Deus, os anjos caídos, né? Graças, gente, batemos a meta aqui das rosinhas. Então, gente, vamos prestar atenção em Gênesis 6, porque em Gênesis 6 a gente já conversou a respeito, e é importante, para conhecer Gênesis 6, é importante a gente ter uma boa definição de Gênesis 6, entendimento, porque assim a gente vai compreender o que aconteceu no dilúvio, né? O porquê do dilúvio, qual a razão do dilúvio, né? Ele teve que arrumar um culpado. Sim, 20k, Zetinha. Vamos compartilhar? Compartilhe com 5 pessoas, para chamar as pessoas para cá, para ouvirem a Bíblia com a gente. Graças, Zetinha, linda! Ó, a Dora chegou. Buenos dias, Dora. Estamos em Gênesis 6. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, os filhos de Deus aqui, gente, são os anjos caídos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Esse atraentes aqui não é no sentido de bonitas, mas é no sentido de boas para serem chocadeiras, incubadeiras, para serem reprodutoras, correto? Não é questão de bonita,
Ai, que bonita, que linda, quero deitar com ela. O conceito de beleza do Filho de Deus, aqui o anjo caído, é outro. Não é esse conceito terreno que a gente tem. Né, gente? O conceito de beleza desse Filho de Deus não é o nosso conceito de beleza. Para ele, o que é atraente é aquela que vai ser boa para ele cumprir o propósito dele. Qual é o propósito dele? Fazer um ser novo através do DNA dele e do DNA dessa mulher. Ele está pensando nisso, ele não está pensando na boniteza da mulher, né? Graças, Jaque. Obrigada, amadinhas do Senhor Jesus. Graças, Jaque. Ó, estamos em 69, 71 compartilhamentos. Graças. Muito obrigada, gente. Fico feliz. Vamos bater a meta de compartilhamento. Cadê a Nildinha, hein? Onde que tá a Nildinha? Não apareceu hoje? Graças, Jaque. Muitas graças para você. Que a graça te acompanhe. Então vamos ler de novo Gênesis 6:2. O olhar lascivo para as filhas de humano. Ah, tá aí, Nildinha, véia. O olhar lascivo para as filhas de humanos despertou nos anjos rebeldes um desejo desnatural. O olhar lascivo para as filhas de humanos despertou nos anjos rebeldes um desejo desnatural. Apareceu, né? Não estava enxergando ela, fazia hora. De ter relações sexuais com humanos, e esses anjos geraram uma prole violenta. Eu tô aqui, nerdinha. Sim, né, Helena? Então, veja bem, esse mulheres atraentes, a sua fala bonitas, né? Então, mas essa beleza aqui não é no sentido de bonita. Ah, você é bonita, você é feia. É no sentido de você serve para o que eu quero, você não serve. E o que ele quer? Ele quer criar, ele quer fazer uma inseminação ali. Eu não sei que tecnologia que eles conseguiram, não sei, sinceramente, gente. Os anjos caídos aqui, né, dirigidos por Satanás, eles conseguiram usar atraentes, né, na minha fala atraentes também. Os anjos caídos aqui, eles conseguiram desenvolver uma tecnologia, desenvolver alguma coisa que conseguiu misturar o DNA da mulher com o DNA dele, o DNA do humano com o DNA de anjo, e criou um novo ser na barriga dessa mulher. Gente, eu penso que essas mulheres pariam e morriam, né? A maldade das pessoas naquele tempo resultou na destruição de toda a humanidade, exceto Noé e sua família. Sim, nós vamos chegar lá. Não chegou Noé ainda. Aqui nós estamos chegando, aqui nessa criação, não é criação, nessa inseminação dos anjos caídos nas mulheres. Eu acredito, gente, que eles não se deitavam realmente com as mulheres, porque os anjos caídos, como eles se materializaram, então? Porque um anjo caído não pode tomar posse de um corpo humano. Para ele se deitar com uma mulher, ele teria que ter tomado posse de um corpo de um homem. E aí ele iria misturar o DNA do homem com o DNA da mulher. Porque embora ele estivesse possuindo esse corpo, o DNA, o sêmen que sairia, não era dele, era do humano. Não é? Era do humano. Então eu penso, né, que os anjos caídos usaram aqui de alguma tecnologia. Eles não possuíram as mulheres, né, ou os homens para possuir as mulheres, mas eles fizeram aqui uma inoculação. Eu não sei, gente,
É algo inexplicável para nossa mente o que aconteceu aqui. Eles conseguiram colocar o DNA deles dentro das mulheres, fecundar os óvulos das mulheres com esse DNA maligno de anjo caído. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Esse espírito que lhe dei é o quê? O que é? É o sopro, né? Escreva aí sopro. Onde está escrito espírito que lhe dei, escreva aí sopro. É o sopro do Senhor, né? É o que eu falo, gente, o chip. É o fôlego, o sopro. Esse é o espírito. Então o Senhor está dizendo, né? Por causa dessa malignidade, o espírito, o sopro de Deus que lhe dei, não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Antes, o sopro estava ficando nos homens mais ou menos 900 anos, né? Agora, o Senhor deixou em 120 anos. Mas ainda assim, não resolveu a situação, né? A parte humana vivendo 120 anos não resolveu a situação, porque se proliferou muito. Os gigantes, olha, são gigantes, eles tomaram conta da terra. Será que nasciam mulheres também gigantes? E aí eles começaram a se reproduzir entre eles mesmos, os gigantes? Porque eu acho, não sei o que você acha, tô dizendo o que eu acho, tá, gente? Aqui a gente conversa sobre tudo, né? Não entendi, Maurineu. Eu acho que essas mulheres aqui, as mulheres, elas morriam no parto. Gente, tinha cesárea nesse tempo aqui? Tinha cesárea? Vamos fazer uma cesárea nela e vamos costurar de novo. Né, Dani? O irmão Osmundo está dizendo como eles iam se reproduzir com mulheres comuns. Pois é, mas as primeiras eram mulheres comuns. Eu acredito que essas mulheres morriam no parto, gente. Está sendo gerado dentro delas um ser gigante. Um bebê gigante. Não é um mistério? Então, gerando gigantes machos e gigantes fêmeas, eles passaram a se reproduzir depois, porque eles tomaram conta de toda a terra. E eles eram maus, eles destruíam os humanos. 4, vamos ler então. Ora, naquela época e também algum tempo depois, havia nefilins na terra. Quando os filhos de Deus, que são os anjos caídos, possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis nos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano, perversidade, o que é perverter? O que é perverter? Eu acho que nasciam num tamanho normal e se desenvolviam depois. Não tem como, Debbie. Eram chamados nefilins. Não tem como, Debbie. Porque a estrutura deles é diferente. A estrutura deles é diferente. Hoje, quando a gente tem um bebê gigante, um bebê maior do que o normal, tem que fazer cesárea. Tem que fazer cesárea. Porque não tem como abrir a pelve da mulher, né? Não tem como abrir a pelve da mulher para sair um bebê gigante. Como é que vai nascer um bebezinho de 2,5 kg? E depois ele vai se desenvolver. Ele não é humano, ele é híbrido. Por isso que eu digo que usou a mulher como uma incubadora, uma chocadeira. Até hoje, quando o bebê é muito grande, tem que fazer cesárea. Não é? Bom,
só estou expondo o meu pensamento, né? Então vamos lá. 5. Gênesis 6:5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano, perverteu, mudou as coisas, mudou a ordem das coisas. Eles começaram a mudar a ordem das coisas. Lameque lá já casou com 2 mulheres, ele mudou a ordem das coisas. O Senhor tinha falado uma, né? Então a perversidade do ser humano tinha crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então veja, a motivação vem do mal. O mal tomou conta, né, irmão Iani? Né, irmã Iani? 6:6. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. Os seres humanos foram usados como uma chocadeira. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. E esses gigantes, eles iam exterminando os humanos, né? Para mim, só assim faz sentido, porque senão mais nenhuma mulher se submeteria. Mas eu acho que elas não iam porque queriam, Deb. Acho que não é porque queriam. Elas podiam ser raptadas e forçadas. Veja, eles é que escolhiam, não eram elas que escolhiam, né? Olha aqui para você ver o que fala no 2. Os filhos de Deus viram que as mulheres dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que eles aprovavam. Eles escolhiam a mulher. Eles não diziam para a mulher: ó, você é tão linda, quer casar comigo? Não, gente. Aqui é uma coisa maligna, diabólica, são anjos caídos. Então veja, foi ficando só as mulheres mais fracas, vamos dizer? Então o Senhor se entristeceu muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração, porque o ser humano saiu completamente do seu propósito. Satanás conseguiu aqui algo incrível. Declarou então o Senhor: farei desaparecer, olá irmão Raul, farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que eu criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu, porque me arrependo de ter feito. Então os animais também estavam sofrendo alguma coisa aí. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Então, gente, essa questão também de só a família de Noé, né? Só a família de Noé, é porque a coisa estava feia, era gigante para tudo que é lado. Então estamos em Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. O Senhor se agradou de Noé. Ó Senhor Jesus. Noé era um homem justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Esse íntegro aqui, gente, ele era humano. Podemos até dizer isso, ele era humano, né? A Marcinha está dizendo, então, eu imaginei que anjo caído era espírito, da mesma forma que hoje, e como um espírito desposou, né? Sim, o anjo caído é um espírito. Por isso que eu estou dizendo que houve uma tecnologia diabólica para fazer essa inseminação nessas mulheres. Mas nós sabemos que os anjos, eles podem tomar formas, né? Eles podem tomar forma. Os demônios não, mas os anjos sim. Agora, eu não sei se esses aqui tiveram permissão para tomar forma.
Não sei se tiveram permissão para tomar forma, mas uma coisa eu sei, que eles fizeram uma inseminação ali, fizeram. E essas mulheres não foram porque quiseram, não. Por isso acho que era consentido, porque se fosse a força, Deus não condenaria a todos. TT, já ouvi pastor falar que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deixa eu ver o que a Debbie falou. Por isso acho que era consentido, porque se fosse a força, Deus não condenaria a todos, mas elas morreram. Oi, irmão João, bom dia. Eu ouvi certo, Sheila? Não sei o que você ouviu. Gente, essas mulheres aqui foram foi assim, ó, como se fossem as primeiras, as incubadeiras, chocadeiras. Depois que eles tiveram uma boa quantidade de gigantes, eu acredito que a reprodução passou a ser entre eles mesmos. Eu penso que as mulheres não suportaram esse parto. É a mesma coisa esses filmes aí, Alien, que a gente vê. É verdade, faz sentido. Quer ver, ó? Você sabe quantos metros tinha um Nefilim? Eu acho que é isso que tá faltando pra gente saber. Quer ver, ó? Quantos metros de altura tinha um gigante Nefilim? É aquele que tinha 6 dedos, sabe? Por que ele tem 6 dedos? Para conseguir apoiar a altura e o peso. Olha lá, 5 metros de altura. Foi a única coisa que Deus se arrependeu. Os animais também, ele xingou. Minha cabeça buga a cada história. Marcinha, é verdade, faz sentido. Olha aqui, gente. O Nefilim tinha 5 metros de altura. Quantos metros de altura tinha a mulher? A chocadeira, a incubadeira tinha quantos metros de altura? Mesmo que tenha 2 metros. Mesmo que tenha 2 metros. Como é que ela vai gerar um ser de 5? Esse ser não nasceu bebezinho de 50 centímetros e depois se desenvolveu de 5 metros. Ele já nasceu com a estrutura de gigante. Os ossos dele já nasceram ossos estruturados para ser um gigante. É o que eu tô dizendo, eles tinham 6 dedos até, né? Já vi vídeos de mulheres sendo... Credo, Zetinha! Senhor Jesus! 30k! Vamos compartilhar? Nossa meta de compartilhamento é 200 compartilhamentos. Vamos compartilhar, então? Compartilhar e te fazer também nossa meta de rositas. Gente, esse Gênesis 6 é muito intrigante, não é? É muito intrigante. Gênesis 6. Aqui mesmo na plataforma TrickTrock. Senhor Jesus. Eu também já ouvi falar. Demônio tem relação. Misericórdia. Amadinhas, vejam, atente para isso. Um Nefilim, anote aí na sua Bíblia, onde fala ali, nasceram gigantes na terra, tal, né? Nasceram gigantes, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos. Onde está escrito gigante, coloque aí 5 metros. E foram encontrados fósseis desses gigantes, vocês sabem, né? Vocês sabem que foram encontrados fósseis desses gigantes? Deixa eu ver aqui, ó. Ossada encontrada
Ó, foram encontrados esqueletos de indivíduos de grande tamanho e força em escavações na China. Não é 3 metros, não. Que pertencem à cultura tal como civilização. Os esqueletos, olha aqui, ó. Os esqueletos encontrados na província tinham 5.000 anos. Tinha 5.000 anos. A ciência está dizendo aqui, irmão Anderson, a ciência encontrou esqueletos de gigantes que viveram 5.000 anos atrás. O homem mais alto media 1,90, enquanto os outros tinham cerca de 1,80. Esses esqueletos, né? De acordo com o pesquisador da universidade tal, a rica alimentação da época explica esse tamanho. Esqueletos de gigantes que viveram há 5.000 anos. As ossadas têm 5.000 anos, no período neolítico, tal. Deixa eu ver se tem foto dessas ossadas aqui. Aqui, ó, vou mostrar uma foto para vocês. Olha isso. Olha isso aqui. Evolução, irmão Anderson. Olha isso aqui. Ó. Ó o homem aqui perto. Ó o tamanho do homem, ó o tamanho do gigante. Ó aqui. Ó aqui, ó o tamanho do homem, ó o tamanho do gigante. Como é que uma mulher vai gerar um gigante desse e não vai morrer? Né? Olha aqui. Então é o que eu tô dizendo, não tem como gerar um bebezinho e depois esse bebezinho se tornar de 5 metros de altura. Mas ele gerou já gigante? Foi? Sim. Tá bom, irmão Anderson. Então a Bíblia fala, né, dos nefilins, né, que foi justamente 5.000 anos atrás, né, porque Adão já se foi, Adão viveu a segunda geração depois de Adão, né, chegou a viver 1.000 anos, vamos dizer, Matusalém, então já estamos mesmo 5.000 anos atrás, porque 1.000 anos já tinha se passado, agora nós estamos a quase 6.000 anos, né. Os judeus estão no ano quase 6.000, os judeus. Graças, irmão Anderson, né? Aqui a gente lê a Bíblia todos os dias, 5:30 da manhã. Não, fé, o Senhor diz que 1.000 anos é como um dia, e um dia é como 1.000 anos, né? Agora, na questão cronológica, 5.000 anos é 5.000 anos mesmo. Os fósseis que foram encontrados, que eles fazem lá o estudo de carbono, tal, para ver de que época que é, né? São datados de 5.000 anos atrás, esses gigantes. Então eu estou dizendo que essas mulheres que geraram esses gigantes devem ter morrido no parto. Depois foi gigante com giganta, vamos dizer, se reproduzindo, né? Mas o gigante veio antes de Adão? Não! Aqui é os gigantes de Gênesis 6, que os filhos de Deus ficaram com as filhas dos homens. Agora, antes de Adão, não digo gigante, mas teve seres também humanoides, né? Antes de Adão. A ciência também encontrou fósseis, né? Assim como os dinossauros. No tempo dos dinossauros mesmo, né? Tinha. Que daí já é antes da Terra, antes de Gênesis 1 e 2, quando a Terra estava sem forma e vazia, é antes, os meteoros que caíram e destruíram, né? Extinguiram os dinossauros, esses homens pré-históricos. Aí o Senhor começou nova Terra, né? Um tempo depois. Então, minha gente querida, nós vamos parar aqui. Amanhã nós continuamos de Noé, tá? Então, amanhã
Amanhã nós vamos a partir de Gênesis 6, verso 9. Amanhã a gente começa a história de Noé. Me refiro sobre os que viveram muitos, tipo Noé. Será que 1000 anos antes, hoje, para nós são 100 anos? Não, irmã, não entendi. Fé, irmão, não entendi. Um ano é um ano. Para nós, um ano é um ano. É o Cronos, né? O Cronos. Né? É o Cronos. Existiram muitas mulheres na função de pastoras, né? Muitas mulheres na função de homem. Não no lugar do homem, mas na função, justamente por ter o homem falhado, né? Como no caso de Débora, por exemplo, de ter que praticamente obrigar Baruque a cumprir a sua missão, né? Inclusive ele diz para ela, só vou se você for junto comigo. Infelizmente, as mulheres em muitos casos têm que cumprir o papel dos homens por falha dos homens, né? A cronologia humana. Bom, gente, vamos então para Mateus. Quando chega às 7 horas, vamos combinar assim, né? Como a gente fazia antes. Quando chega às 7 horas, nós vamos para o Novo Testamento, para a gente terminar às 7h30. Ai, Senhor Jesus. Então, o que eu quero que vocês pensem comigo é essa questão dos gigantes. Tem como uma mulher gerar um bebê gigante e continuar viva? Hoje nós vamos para Mateus 4. Correto? Obrigada, minha gente, pelos corações. Estamos chegando em 40k. Lembrem também das rosinhas e dos compartilhamentos. Chegamos a 100 compartilhamentos. Mateus 4. Jesus foi então, depois do batismo, né? Depois do batismo, eita papai, as mulheres tiveram que fazer o que os homens não fizeram. Não é? Até hoje é assim, né, irmãos mundo? Até hoje é assim, né? Os homens, alguns homens, né, não cumprem a sua missão, as mulheres têm que assumir, né? Mateus 4. Mas não é normal, não é o normal, mas é o necessário, né? Como, por exemplo, não é normal o ser humano comer rato, mas se você tiver com fome, você vai comer, Não é normal, mas é necessário, né? Mateus 4. Jesus foi então conduzido pelo Espírito, depois do batismo, né? Essa parte aqui do batismo, que foi tremenda, o Senhor disse assim, esse é o meu filho amado, para deixar bem claro, né? Quem era? Era o Senhor Jesus e não João Batista, né? Então vamos lá, Mateus 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito. 40k! Graças! Vamos compartilhar? Será que a gente chega em 200 compartilhamentos hoje? Eles nasciam normais, só depois se desenvolviam. Como, Gessi? Explique para mim como. Explique para mim como. Como que vai nascer um nenê de uma estrutura? Gente, da semente sai a árvore. Da semente da maçã vai sair macieira. Da semente do coqueiro vai sair coqueiro. Não tem como a mulher gerar um bebê de 50 centímetros e depois esse bebê chegar a 5 metros de altura. 5 metros. É quase um prédio de 2 andares. É um sobrado.
5 metros de altura. Você viu aqui o tamanho do homem perto do gigante? Ó, o gigante é desse tamanho. Ó, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4. Tem que ser menor ainda que esse aqui, pra gente ver a proporção do homem, do gigante pra mulher. Quer ver? Tem que ser algo menor ainda. Não é possível isso, gente. Deixa eu ver se essa tampinha aqui vai dar. Olha só. Ele tem que dar... Não, não é 5. É aquele mesmo. 4, né? É aquele mesmo. Porque a mulher não tem 1 metro, né? Mas podia ter... Vamos dizer que tem 2 metros. Ó. 2, 4... 2, 4, 6, 5. Então teria que ser aqui. Ó. 2 metros. Aqui é a mulher. Aqui é a mulher. Aqui é o filho dela. Aqui é a mulher, aqui é o filho dela. 2, 4, 5. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso aqui. Olhe bem. Essa aqui é a mulher. Esse aqui é o filho dela. O filho dela. Como é que uma mulher vai gerar um filho com estrutura para crescer 2,5 vezes mais o tamanho dela? Eles já nascem com o gene predisposto ao crescimento. Não tem como, gente. O bebê já é um bebê gigante. O bebê já é um bebê gigante. Entendeste? O bebê já tem características de um gigante. Mas esse 2 metros é normal. A estrutura humana, vamos dizer, o código, né, que nem disse a Helena aí, o código genético é normal, até 2 metros, 2 metros e tanto, 2 metros e 30, mais até. Entende? Mas para 5 metros não. Eu estou considerando aqui que a mãe tem 2 metros. Eu estou considerando que ela tem 2 metros. Estou considerando que a mãe tem 2 metros. Né? Vamos então para Mateus 4. Agora, se vocês querem pensar que é possível uma mulher ter um bebezinho, depois um bebezinho com estrutura, com código fonte para 2 metros, depois ele se desenvolver 5 metros, pensem, mas não tem como. É cientificamente impossível isso, né? O bebê já nasce, esse bebê gigante, ele já é um bebê gigante. Ele já é um bebê gigante já, né? Desde a fecundação, ele já é um embrião gigante. Ele já é um gigante desde a barriga. Essa mesma proporção está na barriga. Essa mesma proporção adulta está na barriga. Então vamos considerar, esse aqui é um bebê normal, esse aqui é um bebê gigante. Não tem como. A mãozinha de um bebê normal é desse tamanho. A mãozinha de um bebê gigante é desse. É desse. Não tem como, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui se dá para fazer uma comparação. Quer ver, ó? Bebê gigante ao lado. Vamos ver se tem um bebê grandão do lado de um bebê pequeno para você ver. Olha aqui. Só que não é o bebê gigante que eu tô falando, né? Mas eu tô dizendo a diferença de tamanho, gente. Olha aqui, ó. Olha esses 2 bebês. Olha esses 2 bebês. Né? Aqui tem um bebê que já nasceu com uns 4,5 kg e aqui um bebê com uns 2,5 kg. Olha o tamanho desse neném. Olha o tamanho desse neném. Ó,
Olha o tamanho desse nenê aqui. Olha a cabeça do nenê, olha a cabeça do médico. Olha o tamanho desse nenê. Olha o tamanho desse nenê. Então, o que eu tô falando com isso? Eu tô falando que o bebê de um gigante, filho de um bebê gigante, filho de um gigante, pai gigante, filho de um pai gigante, ele já nasce um bebê gigante. Já é um bebê gigante. Gente, deixa eu dizer assim, ó, fazendo uma comparação bem rasteira. Vocês já viram falar que a cachorrinha que foi fecundada por um cachorro grandão, o que vai acontecer com ela? Vamos dizer uma cachorrinha pequenininha foi coberta, né, não sei como é que fala, por um cachorrão grandão. O que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com a cachorrinha? O gigante que lutou com Davi tinha 4 irmãos, a família era separada. Morre, gente, morre! Agora, tem como você dizer, não, a cachorrinha vai gerar um cachorrinho normal, depois ele vai virar um cachorrão, porque o pai dele é um cachorrão, então vai nascer o cachorrinho normal, conforme a barriguinha da cachorrinha, depois ele vai virar um Doberman, igual o pai dele. Não tem como, né, gente? Não tem como, né? Então, vamos lá. Mateus 4. Então, Jesus... Nós vamos ler 4 inteiro, tá? Vamos ver se dá tempo. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo próprio Espírito para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Por que ele jejuou lá? Porque ele está no deserto, né? Ele está no deserto. Próprio, só tinha pedra, só areia e pedra, né? Então ele ficou lá no deserto 40 dias e 40 noites. E então ele teve fome. O tentador se aproximou dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe falou, fez um desafio: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos darás ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Olha aqui que o diabo usou a prova. Você quer conversar segundo a palavra? Então vamos conversar usando a palavra, né? A Debinha está dizendo, o que não conseguimos acompanhar é porque não é algo natural, e sim espiritual. Anjos ainda que caído. Os anjos caídos são os pais. O anjo caído é o pai e a mulher é a mãe. Então o bebê é um bebê resultado desses dois seres, né? Se o pai é gigante, o bebê vai ter algo do gigante, né? A estrutura do pai vai estar nele também, né? Mateus 4:7. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então eles estão tendo uma conversa, né? Usando a Bíblia como vocabulário, vamos dizer assim. Língua e vocabulário, né? 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. Então veja, quando ele foi para o deserto, ele foi levado pelo Espírito, né? Conduzido. Então ele foi andando, não foi? Ele foi conduzido. Agora aqui o diabo já o levou para 2 lugares diferentes, né? Levou para 2 montes diferentes. E o diabo é o quê? Um anjo
um anjo caído, não é? Então aqui, aqui está dizendo assim, tornou o diabo a levá-lo, levou, diferente de conduzir, né? Agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja como o negócio é entre os dois. Ordenou-lhe então Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. 12. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Então, depois desses 40 dias, foi mais que 40 dias, né? Ou não sei se no 40º dia aconteceu essa conversa com o diabo, né? Acho que sim, né? Aí, depois desses 40 dias, ele volta para a Galileia. Entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Ele estava na Judéia, né, onde João Batista ficava. Agora ele voltou para a Galileia. Porque João Batista foi preso na Galileia, Herodes não ficava na Galileia, Galileia era dos pobres. Herodes morava em qual cidade? Na Judéia. Tem 2 Herodes, na verdade, né? Um que manda na Galileia e um que manda na Judéia, pai e filho. Tem Herodes Antipas e tem Herodes o Grande, né? Vamos continuar, Então, quando Jesus voltou do deserto, onde ele ficou 40 dias, ouviu que João estava preso. Então voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Cafarnaum é onde João está preso. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Essa aqui é a profecia do Senhor passando, né? A luz passando. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha aqui, ó, o Senhor pregando. Tá vendo como o Senhor, quando o Senhor chegou, era para João Batista parar. Olha aqui como o Senhor está dizendo as mesmas palavras de João Batista, né? Então, o Senhor está pregando arrependimento. Olha que interessante. Olha que interessantíssimo. Ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos ver o que João Batista dizia? Surgiu João Batista, está em Mateus 3:2, leia aí, Mateus 3:2, a pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Agora o Senhor disse, arrependei-vos, porque o reino do céu já chegou, que é ele. Por isso o João Batista, gente, era para ter parado e ter seguido o Senhor, porque ele pregava que o reino estava próximo. Quando o reino chegou, ele tinha que parar com essa pregação e seguir o reino. Já chegou, né? E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então, esses 2 irmãozinhos aqui são os primeiros, né? Pedro e André. Essa é a versão de Mateus, né? Eles estavam pescando. Então Jesus lhes disse, venham depois de mim, me sigam.
e eu vos farei pescadores de homens. Eu acho que tem outro evangelho, na minha está falando está próximo, é? Aqui no meu está dizendo, porque é chegado o reino dos céus. Mas o importante é a gente ver que ele assume, né, de João Batista, ele assume, a partir daqui ele assume. Ele está pregando o mesmo que João Batista falou, arrependimento, né? Então João Batista tinha que deixar de ser o precursor e seguir o Senhor, né? Está próximo, diz na sua também. Tudo bem, mas a essência da pregação é o arrependimento, né? 19. Então disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Eu acho que tem outro evangelho que diz, né, que André fala, né, André é que fala para Pedro, né? Encontrei aquele que nós procuramos, né? 20. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram a Jesus. E seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Esses aqui, ó, Tiago e João, esses aqui são bem de vida. Então aqui a gente já vê, né? Olha só, o Senhor já começou chamando 2 pobrezinhos e 2 ricos. 22. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. Ó, então o chamado é para ricos e pobres, né? 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Até aqui ele é aceito nas sinagogas. Então o Senhor começou aonde o ministério dele? Olha que interessante. Começou aonde? Nas sinagogas. Então Jesus começou pregando nas sinagogas. Essa informação é muito importante, né? Olá, Heleninha, fica com o Senhor, Jeová, amada, graças por ter vindo. Nós vamos encerrar 7h30. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Aqui tem outra informação muito importante que é evangelho do reino. Grifem aí. Evangelho do reino. Como eu já falei para vocês, né? Quantos evangelhos tem? Tem o evangelho evangelho da graça, evangelho do reino e evangelho eterno. O evangelho da graça abre a porta, o evangelho do reino é o processo e o evangelho eterno é o fim. O evangelho da graça é salvação do espírito, o evangelho do reino, que é a caminhada com o Senhor, é a salvação da alma, é o lavrar a alma. Lembra de Adão? Lavrar a alma, trabalhar o ego. Esse é o processo que a gente está, evangelho do reino. E no final, evangelho eterno, que é a transformação do nosso corpo para viver o eterno, né? Imortal, né? Então ele pregava o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Então ele começou na sinagoga e sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão seguia a Jesus. Então o Senhor se estabeleceu aonde? Em Cafarnaum. Então assim que ele voltou dos 40 dias no deserto, ele foi para a Galileia, né, para Nazaré, que é a terra dos seus pais. Provavelmente ele foi para lá para
ter uma conversa com seus pais, não sei, mas depois ele vai para Cafarnaum e se estabelece em Cafarnaum, começa a escolher os discípulos, começa a pregar nas sinagogas e já começa os milagres, né? As pessoas começam a trazer para o Senhor os doentes, endemoniados, lunáticos, então veja, problemas psiquiátricos, né? Então veja, problemas, os doentes, né, com problemas no corpo, os endemoniados com problemas na alma e os lunáticos, os endemoniados com problema no espírito e os lunáticos com problema na alma, né? Então aqui, lunáticos é alma, né? Porque diz respeito à mente, os endemoniados, os com problema no espírito, o espírito humano, né? E os paralíticos, enfermidades, tormentos, tal, corpo, né? Então o Senhor curava todos os problemas do espírito, da alma e do corpo, né? Os problemas dos endemoniados estão no espírito. Ó Senhor Jesus, tá vendo, gente, como eu falo para vocês que não precisa se preocupar quando a gente tiver assim deixado de ler a porção completa do dia, porque depois a gente consegue avançar tranquilamente, né? Então agora nós colocamos Mateus está em dia. Amanhã é dia 5 já? Amanhã é dia 5 de janeiro. Então amanhã vamos ver como é que a gente ficou aqui na história. Amanhã nós vamos ler Salmo 5, que estamos ok. Vamos ler Provérbios 1, do 24 ao 28, que estamos ok. Vamos ler Mateus 5, do 1 até o 26, estamos ok, né? Agora, Gênesis, amanhã deveria ser do 11, 1 até o 13, 4. E nós estamos no em Gênesis 6. Então é tranquilo, né? Quando chegar naquelas partes de genealogia, em Gênesis e tal, aí como a gente tem que ler rapidinho, aí tranquilinho a gente alcança também. O importante é que a gente coma o que o Senhor está nos servindo, né? Graças pela Rosinha, muito obrigada, Lolo. Obrigada, irmão Gerian. Graças, irmão Gerian. Amados, deixa eu ver quantas pessoas passaram por aqui. Obrigada, Lolo. Ó, 1.400 pessoas passaram por aqui hoje. 370 pessoas vieram pelos corações e pelos compartilhamentos. Muito obrigada. Hoje nós tivemos 101 compartilhamentos e chegamos a 40k. Tá bom, né? Estamos cada dia melhor, a cada dia melhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, a 125 para mim aparece 101. Graças, Zelinha. Graças, amada Zelinha. Chegamos, com isso nós conseguimos atingir, não, falta 7 rosinhas para chegar a 100. Ficamos na paz do Senhor Jesus, exatamente. Eunicinha ficou quietinha hoje, né? Eunicinha. Graças, Eunicinha linda. Amados, amanhã, 5:30 da manhã, é o nosso compromisso. Veja quanto nós já estamos avançando. Já chegou em Noé. Então, tente não perder nenhum dia, porque você perde um dia, você já perde uma história. Essas histórias aqui, quem é que está nos contando? Papai. Então não falte às reuniões do papai e convide as pessoas, traga as pessoas para as reuniões de papai, porque se a gente perde uma reunião, a gente já perde uma história que papai está contando, né, Zetinha? Amo muito vocês, viu? Agradeço muito a vocês por tudo. Vocês são uma equipe maravilhosa. Fiquem bem. Ó, 7:30. 7:30. Então, todos os dias vamos fazer assim, das 5:30 às 7:30. Assim vocês conseguem se programar, né?
A Debinha tá falando, estarei aqui se assim for a vontade do Senhor nosso Deus. Amém. O Senhor Jesus, se for da vontade dele, fazemos assim ou assado, A ou B, né? Um beijo. Invoquem o Senhor Jesus, orem ao Senhor Jesus e vigiem a boquinha de vocês para não ficar invocando outros seres, como ele falou no Salmo hoje. Beijo. Tchau, tchau.